Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha só, né? O tabuleiro geopolítico está em chama, gente. Dessa vez, o alvo não é o que todos imaginavam. Um presidente estrangeiro ousou ameaçar diretamente os Estados Unidos e o silêncio da Casa Branca já começa a incomodar. Ao mesmo tempo, em outra frente delicada, Trump e o Putin negociam em clima de tensão. E tudo indica que concessões históricas podem estar a caminho. Se você está acompanhando os movimentos por alto, está perdendo o essencial. Por isso, deixe o seu like agora, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificação, porque o que vamos mostrar aqui nesse vídeo pode mudar, quem sabe, a forma como você enxerga os próximos capítulos dessa política internacional e também da nossa democracia. Moraes, por aqui, reforça o discurso de controle. E no Brasil, há quem deseje estar disposto a sacrificar a economia em nome da liberdade. Eu quero saber se você concorda com isso ou não. Estamos diante de um cenário onde alianças improváveis se formam, ameaças cruzam fronteiras e decisões tomadas em gabinetes distantes impactam diretamente a sua vida. A grande pergunta que paira no ar é: quem realmente está no comando? E até onde estamos dispostos a ir para defender o que acreditamos? Porque no ritmo em que as coisas andam, pessoal, o mundo de 2026 pode ser irreconhecível. Vamos acompanhar aqui essa matéria? Eu já compartilho a minha tela, começando aqui com essa matéria do Eduardo Bolsonaro, que diz que a nossa liberdade ela vale mais do que a economia, e afirmou que os brasileiros entenderam que isso é necessário. Vocês concordam com essa fala do Eduardo Bolsonaro? Ele se posicionou, saiu aqui no News Brasil e gerou repercussão, claro, como sempre, né? Porque há quem concorde com o tarifaço, há quem discorde, e olha só, a BBC, o Eduardo Bolsonaro diz que brasileiros entendem que o tarifaço de Trump é sacrifício a ser feito. Nossa liberdade vale mais que a economia. Então, foi nesse tom que o deputado federal Eduardo Bolsonaro, segundo a matéria, se referiu ao ministro do Supremo Tribunal STF, Alexandre de Moraes, durante a entrevista à BBC News Brasil, concedida em Washington, momentos antes de se reunir com autoridades do governo americano para discutir possíveis novas sanções ao Brasil ou a autoridades brasileiras. E o Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo chegaram, né, na quarta-feira do dia 13 de agosto à capital dos Estados Unidos para uma série de reuniões com representantes do governo do presidente Trump. Eles são vistos, inclusive, por autoridades do governo brasileiro como dois dos principais articuladores das sanções impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. E na entrevista à BBC News Brasil, ele disse que o governo Trump tem diversas outras ferramentas para exercer pressão sobre o Brasil, para que o país, na avaliação dele, volte à normalidade democrática. E o Eduardo Bolsonaro também não descartou sanções aos presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e também do Senado, Davi Alcolumbre, caso eles não deem início à tramitação do projeto de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro e ao processo de impeachment do Alexandre de Moraes. A BBC News Brasil enviou questionamentos ao ministro Alexandre de Moraes por meio da assessoria de imprensa do STF, mas não houve resposta. Eduardo Bolsonaro tem 41 anos de idade, ele é o terceiro dos 5 filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em 2014, foi eleito deputado federal pela primeira vez. Em 2018, foi eleito com mais de 1,8 milhão de votos, o que lhe garantiu o título de deputado federal mais bem votado da história do Brasil. E em 2022, ele foi reeleito. Em março desse ano, no entanto, Eduardo Bolsonaro anunciou que tirou licença do cargo de deputado federal e se mudou para o Texas, onde está vivendo com a sua família. Ele diz viver em exílio, né? Porque, assim, ele trouxe uma crítica ao que chama de perseguição política que ele, seu pai, apoiadores bolsonaristas estariam sofrendo das autoridades, especialmente Alexandre de Moraes. Então, desde então, ele se tornou um dos principais defensores das sanções impostas pelo governo americano ao Brasil. E ele falou que a liberdade vale mais da economia. No dia em que Donald Trump anunciou tarifas de 50% sobre produtos brasileiros e vinculou-as ao julgamento do Jair Bolsonaro por seu suposto envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado, o Eduardo foi às redes sociais e celebrou o tarifaço. O Bolsonaro ele é réu, né, no processo que apura uma suposta trama golpista para impedir que o então presidente eleito Lula assumisse o poder após vencer as eleições. Essa é a narrativa. O Bolsonaro nega seu envolvimento no caso, alega ser vítima de perseguição política. O Eduardo é alvo de uma investigação que também tramita no STF.
e que apura o suposto crime, como coação no curso do processo, obstrução de investigação, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, um dos fatos investigados pela Polícia Federal é a suposta atuação de Eduardo junto a autoridades norte-americanas contra a soberania do Brasil, no caso das tarifas impostas. Então, vocês viram aí, né? E aí, o que acontece? O G1 noticiou aqui que o Moraes, ele diz que é impossível pais controlarem o que filhos fazem nas redes sociais. E ele defende responsabilização de Big Tech. Se ele fala que é impossível os pais controlar, imagina as Big Techs, né? Imagina as empresas. Se os pais, que cada um é pai do seu filho, não vai controlar, como que a rede social vai, gente? Me fala. Qual que é a sua opinião sobre isso? E aí aqui ele traz o seguinte: óbvio que os pais têm que auxiliar, mas as redes sociais também têm que ter responsabilidade, é o que afirmou o ministro em um evento com influenciadores. Então, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, defendeu a responsabilidade das redes sociais sobre os conteúdos postados, disse que é impossível para os pais controlar o que os filhos fazem nessas plataformas. A afirmação foi feita em uma palestra durante o evento e ele trouxe o seguinte: é impossível você controlar o que seu filho, sua filha, seu neto, sua neta está fazendo nas redes sociais, afirmou Moraes. Quando eu era novo, nossos pais nem controlavam o que você fazia na rua. Imagina quando entra no quarto, tá no celular, tá no tablet, então é impossível isso. Óbvio que os pais têm que auxiliar, a educação, a escola tem que auxiliar, mas as redes sociais também têm que ser responsabilidade. Então, isso gerou bastante repercussão também. E enquanto isso, a gente vê aqui Maduro, que diz que o ataque contra ele pode ser o fim do Império Americano, hein? É, gente, o clima ficou bem tenso. O ditador venezuelano reagiu ao aumento da recompensa proposta pelos Estados Unidos por informações que levem à sua prisão, gente. E o Nicolás Maduro reagiu, né? Ele trouxe aí dizendo que isso pode ser o fim dos Estados Unidos, inclusive, né? Dos Estados Unidos não, mas ele trouxe que é o fim do Império Americano. Olha só, Maduro disse para os imperialistas que não se atreva a atacá-lo porque a resposta pode ser o fim do Império Americano. Ele acrescentou que na Venezuela até cadetes do primeiro ano recebem formação com uma visão anti-imperialista. Eu digo aos imperialistas e digo ao meu povo, não ousem, disse ele durante a transmissão. Esses comentários vieram após os Estados Unidos anunciar que iria dobrar a recompensa por informações que levem à prisão do ditador da Venezuela. Inicialmente, o valor foi anunciado em 25 milhões e agora é mais de 50 milhões. Então, mais não, né? Passa a ser 50 milhões de dólares, tá? Anteriormente, o governo americano já havia argumentado que a vitória de Maduro nas eleições foi ilegítima, além de emitir uma ordem para a captura do mandatário. E a oposição alega ter vencido o pleito e o resultado foi amplamente contestado por observadores internacionais. E o Maduro, presidente desde 2013, foi declarado vencedor das eleições de julho de 2024 pela autoridade eleitoral e pelo Tribunal Superior da Venezuela, embora nunca tenha sido publicadas apurações detalhadas que confirmem sua vitória, gente. O clima pesou, né? E aí a gente olha aqui que o Trump, ele pode ceder recursos do Alasca a Putin por paz na Ucrânia. Olha só a notícia do Poder 360. A proposta inclui terras raras ucranianas e concessões econômicas para encerrar a guerra. Então, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode oferecer ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, acesso aos recursos naturais do Alasca. Os dois se encontrarão numa base militar da região. O objetivo do encontro é discutir o fim da guerra da Ucrânia. Trump está decidido, né, a apresentar a proposta com várias concessões econômicas e isso pode trazer, às vezes, uma trégua. E aí, gente, o que vocês acham? Então, esse é o cenário aí que está acontecendo. A gente vai acompanhando mais de perto. Em breve eu trago novidades, então fiquem atentos aqui ao nosso canal. Um beijo.